Pronto, vou me explicar. Basicamente, ali vai ser uma espécie de plataforma para que vocês visualizem as notas, tá certo? Basicamente é só isso, como um e-mail institucional, tá bem? Onde olha o código? Olha, vamos lá. Vamos lá. Ele é um arquivo. Aliás, ele está no Google Formulários, né? O cadastro, né? Ele já venceu, né? O formulário já não está mais aberto. Eu vou falar com o Roberto porque eu acho que isso aqui é um erro no meu telefone. Bom, no meu telefone não está dando certo para eu mostrar para vocês aqui. Bom, Sofia e Wilma, eu ia explicar aqui, mas meu telefone não está dando problema para explicar. Ou, para abrir aqui. Para a gente não perder tempo, eu vou começar a aula e eu peço para o Roberto mandar um áudio sobre isso, porque o meu formulário não está abrindo. Bom, queria pedir que vocês colocassem os nomes de vocês, tá certo? Tá certo, Antônio Dias. Bom dia também para você. Coloquem os nomes de vocês, tá? A gente vai ver um gênero textual bem interessante, que é a crônica. Todo mundo põe o nome, tá, pessoal? Se alguém tiver... Tio, Oi. tio, qual é o livro? Meu querido, nosso livro já se encerrou, tá Qual é, bom? tio? O nosso livro acabou. Hum, Nós fizemos a última atividade que foi sobre resenha, tá certo? Aqui a gente vai ver uma explicação do professor sobre a crônica, tá bom? Eu vou passar umas atividades no Google Sala de Aula e vou disponibilizar o texto para vocês lerem também, mas o texto vai estar aqui, tá certo? E na semana que vem a gente vai rever um pouco da estrutura e vocês vão produzir uma crônica para me entregarem, tá certo? A gente vai manter o ritmo de fazer uma produção textual pelo menos uma vez por semana. Aliás, desculpe, pelo menos semana sim, semana não, certo? Pelo menos. Se der para fazer uma por semana, mas eu acredito que isso só vai ser bom quando a pandemia passar, né? Quando a quarentena passar. Enquanto isso, a gente vai tentar manter esse ritmo, tá certo? Bom, então vamos lá. O que é a... Alguém quer falar alguma Professor, coisa? Oi. eu posso ler crônica? Na verdade, aqui é só a explicação, tá certo? Eu vou explicar o que é. Aí, quando eu chegar na crônica, é bem aqui. que página é, professor? A gente não está usando o livro, querido. O livro acabou. Professor, Oi. isso aí vai ser só uma explicação, a gente também pode ler. Aqui é só a explicação, tá? Quando chegar no texto, aí sim.
Então tá, porque eu tinha pedido lá no chat. Ah, é porque agora eu não estou vendo o chat não, tá? Eu só estou vendo o que está aqui na tela. Bom, vamos lá. O que é a crônica? Crônica é um tipo de texto narrativo curto, certo? Geralmente produzido para os meios de comunicação, como jornais, revistas, né? E etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Como assim? As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros, tratam de coisas do cotidiano. Então, as crônicas, elas são produzidas, por exemplo, uma crônica que fale sobre um problema político. Em 2018, falava-se sobre esse problema político aqui. Depois, em 2019, o problema era outro. Essa crônica aqui morreu. Agora, em 2020, o problema que estão falando é outro. Estão falando de coronavírus. E esse problema que morreu, certo? A crônica é um texto que, diferente dos outros textos, ela tem uma vida curta. Por exemplo, um poema que fale de amor, ele vai durar para sempre, né? As pessoas vão amar, vai haver amor no mundo sempre, né? Então, um poema que fale de amor, ele tem uma vida bem longa, né? Já a crônica, não. Como a crônica fala de coisas do dia a dia, coisas da atualidade, né? A atualidade hoje é uma coisa que daqui a meses pode mudar. Então, os problemas do mundo vão ser diferentes. Então, a crônica ela vai deixar de falar uma coisa que era interessante. Vocês entenderam até aqui? Entenderam, pessoal? Eu não estou vendo o chat, não, tá certo? Portanto, elas são extremamente... Oi? Não, eu falei que sim. Ah, tá certo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Como assim, professor? Vamos prestar atenção no seguinte. Temos um contexto social aqui no Brasil, né? Dentro desse contexto que acontecem certas coisas. E é dentro dessas histórias que a crônica é produzida. Quando isso passar, quando essas coisas passarem, o contexto vai ser outro. E a história que está nessa crônica aqui não vai caber no outro contexto do Brasil. Então, essa crônica aqui perde a sua vida, né? Perde a sua validade. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins, em meados, né, nos meios do século XIX. As principais características: ela é uma história narrada, né, a narrativa curta, ela usa linguagem simples e uma linguagem coloquial, né, uma linguagem meio que informal. Linguagem do dia a dia, é a linguagem coloquial. Quando existem personagens na crônica, porque ela pode ser apenas narrativa mesmo, quando existem personagens, são poucos, tá? Porque, olha só, prestem atenção nisso aqui. Se a história é curta, né? Se a história é curta, então não tem como eu colocar muitos personagens, né? Por quê? Porque como é que eu vou trabalhar muitos personagens numa história curta? Não vai caber, né, falar de todo mundo. Se a história é curta, eu tenho que ter poucos personagens. E claro, o espaço é reduzido, né? Por exemplo, eu não posso falar de uma crônica colocando vários espaços, né? Colocando cidades diferentes, países muito diferentes. Isso vai fazer com que a história fique longa também, né? Então, se eu falo de uma narrativa curta, também vão ter poucos espaços, né? E os acontecimentos da crônica, né, são acontecimentos do cotidiano. A crônica pode falar de política, pode falar de educação, a crônica pode falar de fome, a crônica pode falar de pobreza,
A crônica pode falar de um monte de coisa dentro da realidade atual. Por exemplo, Professor, oi, professor, oi, é como se fosse crônica, é como se fosse uma narrativa pequena, né? Uma narrativa isso. com várias coisas. É exatamente isso. Por exemplo, já tem nos jornais crônicas sobre o coronavírus, né? Que é um assunto atual. O coronavírus está mostrando a dificuldade do acesso à saúde por parte das pessoas mais pobres, né? Então, a gente vê que fazer uma crônica falando sobre o coronavírus hoje é interessante. Ano que vem, talvez não vai ser tão interessante, né? A pandemia já vai ter passado, eu espero. E aqui a gente tem a nossa crônica que a gente vai analisar. Certo? Alguém para ler essa parte? É, professor, passo? Pode. Professor. Depois dela pode ser eu? A outra página. Vá, começa. Eu estava diante de uma... Professor, depois eu posso ler? Da terceira lâmina. Enquanto isso, pessoal, não interrompam a leitura nem liguem os microfones. Só a pessoa que vai ler, senão quem vai ler sou eu. Pode ler, meu querido. Não tem ninguém lendo ou o microfone está desligado? Desligar o microfone dela, professor. Pessoal, não façam isso. Não desliguem o microfone do colega, viu? Ou ela saiu mesmo. Quem era que estava lendo? A Ashley. Era este. Ashley. Boa tarde, não, professor. Ela não está aqui mais, não? O nome de Charles Maia. O nome dela é Charles Maia, é? Ela tá com o e-mail do pai dela. Pois ela não está aqui, não. Bom, então vamos lá, né? A aula já está indo pela metade. Então vamos lá, alguém para ler essa parte? Pode ser eu? Pode. Eu estava diante de uma banca de jornais na avenida quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma nota tão Professor, e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse: Outra pessoa. professor. Vá, pode ler. Eu. Posso ler? Pode. Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos, mas tá certo. Mente para ganhar a vida. O importante é o homem ganhar a vida. O resto é besteira. Calou-se e continuou a ler as notícias Eleitorais. eleitorais. Obrigada. O Brasil ainda não teve um governo que prestasse nem Rei. rei, nem presidente. Toda uma cambada só. Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura. Aliás, com invulgar pertinência
para um mendigo. Mas isso, a seu ver, não queria dizer nada. Outra pessoa? Pode ler, professor? Pode. O problema é o fundo da cruz. Professor, depois dela eu posso ler? Pode. O problema é o fundo. Professor, Oi. alguém me tirou da aula. Tem certeza? Você foi removida? Foi. Aí tive que entrar de novo. Pessoal, vocês não falam. Olha, acontece o seguinte, até eu mesmo já fui removido por conta de problema no sistema, certo? Mas se tiver sido alguém que fez isso, não faça, tá certo? Não façam isso. Eu não quero ver esse tipo de coisa na minha aula. Nem na aula de professor nenhum. Acontece do próprio Google tirar algumas pessoas. Acontece. Mas se alguém tiver removido, não repita isso. Vamos lá, continue a leitura. O problema é o fundo. Não, professor, pera, desculpa interromper. Mas olha o chat, por favor. Depois que o professor puder olhar, olha o chat. Professor, na hora que os pessoal estavam lendo, o professor, o chat estava assim direto. Ó, não dava para ler, não, por causa que as palavras ficam aparecendo no meio. Vamos lá, Elisandra Saraiva. Confunde, às vezes é as pessoas que ficam conversando e o texto. Pessoal, olha, é o seguinte. O próximo aluno que ficar com esse tipo de comportamento aqui no chat, eu vou chamar o pai e a mãe aqui, tá certo? Aqui mesmo, a gente conversa por aqui mesmo. Porque isso aqui é inadmissível. Isso aqui é uma sala de aula, tá certo? Aqui é uma sala de aula, aqui não é momento de brincadeira. O momento de brincadeira é na hora do intervalo, tá certo? Das 8h30 às 8h50. Ou quando a aula acabar. Eu não quero esse tipo de comportamento aqui, porque isso atrapalha os colegas e isso atrapalha o professor também. Está atrapalhando agora porque eu tive que parar a aula para falar isso, que é desnecessário. Professor, e falando em intervalo, só falta 19 minutos. 9, né? Só um momento. Deixa eu falar aqui. Eu posso ler? Deixa eu só terminar isso aqui. É o seguinte. Quem está com o microfone ligado, desligue, tá? É o seguinte. Cada minuto, pessoal, é pago. Então, quando você atrapalha a aula, você está atrapalhando o investimento do seu pai, da sua mãe e dos outros pais, das outras mães também. Certo? Então, vamos ter consciência que aqui não é momento para brincadeira. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para estudar. Não façam isso, porque senão eu vou ter que tomar outra medida, no que não é agradável. E é uma medida que eu não gosto, mas que não tem outro jeito. Vamos ter comportamento de alunos, certo? Comportamento educado. Vamos respeitar os colegas. Não vamos desligar o microfone de ninguém. Não vamos tirar ninguém da sala. Isso é muito errado, tá certo? Não é esse o comportamento que eu quero de vocês. Andréa Matos, pode perguntar o que você quer. Professor, meu pai já me cadastrou, mas eu só queria perguntar se as notas já estão lá ou vão ser encaminhadas. E o código está no caderno de pagamento. Meu querido, essa parte é bem administrativa com o Roberto, tá certo? Se você procurar ele vai saber lhe responder. Até porque, como eu lhe falei, eu estava tentando abrir meu formulário aqui para ver as fotos e não estava dando certo. Ei, professor. Oi. É as notas, você que vai falar ou o quê? Notas de produção? Aham. Não, aqui em público eu não vou falar, não. Vou colocar
Para quem me mandou no Google Sala de Aula, eu vou devolver por lá, tá certo? Hoje e amanhã, porque eu corrigi as do Fundamental 2. Agora eu vou corrigir as do Fundamental Eu enviei 1, o tá professor certo? pela não foi? Eu enviei Então, né? Tu vai enviar pro Google Sala de Aula, né? Seu microfone está cortando, eu não estou entendendo. Tu vai enviar pro Google Sala de Aula hoje, amanhã, Então até o prazo que a coordenação me deu foi até amanhã, Professor, certo? certo? professor, Para quem entregou a prova no colégio, eu já estou recebendo de lá do colégio para cá, tá certo? Para quem não mandou por WhatsApp, nem pelo Google Sala de Aula. Se você mandou sua prova pelo Google Sala de Aula, você vai ver sua nota lá, quando eu devolver a prova, tá certo? Desliga o microfone, quem está com o microfone ligado. Sim. O te recebeu. Eu recebi todas as provas, certo? Deixa eu só terminar isso aqui. Eu recebi todas as provas. que horas que a gente vai continuar lendo? Porque já são 8h25. Vamos continuar lendo, sim. Só terminar isso aqui para a gente encerrar esse assunto de produção textual. Eu recebi Então. todas as provas. Deixa eu terminar aqui. Certo? Eu recebi todas as provas. E eu já corrigi as do Fundamental 1. Se você mandou pelo Google Sala de Aula, você vai ver sua nota por lá. Se você mandou por WhatsApp, eu vou mandar sua nota por lá. Se você entregou no colégio, a sua nota vai chegar até você pelo Google Sala de Aula também. Tá bom? Professor, Agora vamos continuar a leitura. Senão a aula professor, acaba e a gente não vê nada. Professor, minha mãe que mandou a foto pro senhor. Tá bem. Vamos continuar aqui a professor, leitura. É sobre a aula de hoje que você vai perguntar? Diga. porque o professor tinha falado sobre o WhatsApp, né? Pode falar. É porque eu não tinha o número do professor, por isso que eu não mandei pelo WhatsApp. Eu mandei pelo Google Sala de Aula. Tudo bem, melhor ainda. Vamos lá, eu vou fazer a leitura que é para ser rápido. O Certo. problema é o fundo da coisa. O caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi um homem bastante bom, mas não deu certo ser bom durante muito tempo. Então ele virou ruim. Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também ele era um sujeito ordinário, como os outros. O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito físico nenhum e até que não posso me queixar de saúde. Tirei do bolso uma nota de 50 e lhe ofereci pela sua franqueza. Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, mas o senhor também, no fundo, é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele? Sobre a crônica. Primeira questão. Isso vai estar no Google Sala de Aula, tá? Assinale a afirmativa correta. Sobre a crônica, ela intenciona, tem intenção de levar o leitor a refletir sobre a relação do homem e qualidade de vida. Ela aborda um momento na vida do mendigo, leitor de jornais, que se posiciona frente às manchetes. Ela contrasta características inerentes a presidentes e inerentes a jornalistas, ou seja, ela cria um contraste com as características dos presidentes e dos jornalistas. Ou sobre a crônica, a fala do mendigo a usar a si mesmo como exemplo de sujeito ruim é um argumento incoerente. Ou sobre a crônica, o cronista, no final do texto, mantém a mesma percepção do mendigo tida no início. Professor, Oi. nós vamos ter que fazer aquele texto ou nós vamos fazer essas questões no Google Sala de Aula? Isso. Nós vamos ter que fazer essa questão? Eu vou mandar lá sim, tá? Vai mandar o texto? Eu vou mandar o texto e as questões. A gente precisa copiar os dois, né?
É assim, preciso copiar assim. As frases não acreditam não acreditam um pingo em jornalistas e são muito mentirosos, Professor, eu vou aqui e já volto. tá, guardam implícita uma relação de sentido, de causa e consequência. Reescrevendo-as em um único período e conservando seu sentido, ficaria, não acredito, um pingo em jornalistas, embora sejam muito mentirosos. Não acredito nenhum pingo em jornalistas. Por serem muito mentirosos, não acredito um pingo em jornalistas, apesar de serem muito mentirosos. Não acredito um pingo em jornalistas, mas são muito mentirosos, ou não acredito um pingo em jornalistas, portanto são muito mentirosos. O que você vai fazer é o seguinte, olha, essa frase aqui, não acredito nem um pingo em jornalistas, e essa outra aqui, são muito mentirosos, você vai marcar a opção que juntou essas duas frases em uma só, né, em um só período, mantendo o sentido, tá certo? Assinale a alternativa correta. Aliás, desculpa, deixa eu ver que horas são aqui. Que coisa. Vou explicar só isso aqui, três aqui. Assinale a alternativa correta. Aliás, assinale a alternativa que apresenta a mesma ideia contida no seguinte trecho. Meu pai, por exemplo, foi um homem de bastante bom, mas não deu certo por ser bom, não deu certo ser bom durante muito tempo. Então ele virou ruim. Você vai só marcar a opção que representa essa mesma ideia que o mendigo falou aqui, tá certo? E na 4, você vai ler essa frase aqui abaixo. Professor, o senhor vai mandar isso aí pra gente fazer no caderno? Com relação a essa atitude do narrador de tirar do bolso a nota de 50 e oferecer ao mendigo, pelo fato dele ter sido sincero, pode-se afirmar que o mendigo, você vai dizer, se o mendigo passou a admirar o homem pelo gesto, começa a enxergá-lo como um ser menos nocivo à sociedade, isso aqui foi errado, não vê melhor que antes, apesar da doação, ou se coloca inferior ao narrador ao receber tamanha quantia. É essa a nossa atividade, tá bom, pessoal? Eu vou colocar no Google Sala de Aula até o final dessa manhã, para que a gente resolva ela, tá bom? O professor vai ficando por aqui. Lembrando, as notas de vocês vão estar no Google Sala de Aula, ou, para quem mandou por WhatsApp, vai estar no WhatsApp, tá bom? Sobre essa atividade aqui, copiem o texto e as questões.